Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre equilíbrio líquido-vapor, tá? Em diagramas isobáricos, tá? Em diagramas isobáricos, a pressão é constante. A gente vai partir da lei de Raoult, tá? Para tentar entender qual vai ser a cara desse diagrama, tá? Mas nesses diagramas, a pressão, né? A pressão aqui, ó, ela vai estar fixa. A temperatura vai variar com a composição. A gente vai ter um diagrama que a gente vai ter a temperatura contra a composição, né, a fração molar de um composto A qualquer aqui. Mas qual é a cara desse diagrama? Né? Se nosso sistema está puro, a gente vai ter a temperatura aqui de ebulição do composto B e aqui em cima a temperatura de ebulição do composto A, certo? E a gente vai ter que entender o que liga esse como é que o envelope é formado. A gente já viu em aulas anteriores, né, que essa pressão de vapor de um composto I qualquer, vou botar um composto I qualquer aqui, certo? Ele é dado, pode ser dado, né, por uma constante menos uma outra constante dividido pela temperatura. A gente viu isso lá em exercícios do capítulo 5, se não me engano. Tá? Capítulo de puros, de propriedades de transições de fase em sistemas com um componente apenas. Tá? E reparem bem, eu posso isolar essa pressão aqui de saturação, a pressão de vapor do composto I, como sendo exponencial dessa constante C1 menos a constante C2 dividido pela temperatura, certo? Essa fórmula ela é empírica, tá? Mas ela mostra que se a temperatura mudar, as pressões de vapor vão mudar. E vão mudar como? Em relação a um E elevado ao inverso da temperatura. Então é difícil da gente enxergar como é que fica esse diagrama, claramente. Tá? Mas eu vou adiantar para vocês que para um sistema que segue a lei de Raoult, a gente tem algo, não vou conseguir fazer certinho, mas algo desse estilo aqui. Ó. Tá? A gente tem um envelope aqui, aqui em cima uma região com uma fase, aqui embaixo uma região com outra fase. Que região é essa? Quando eu elevo a temperatura, a tendência é que a gente tenha a fase vapor. Quando eu diminuo, a tendência é que a fase seja líquida. Então, reparem, no diagrama isotérmico, era o inverso, né? O líquido aparecia em cima e o vapor embaixo. No diagrama isobárico, né, um diagrama que tem a temperatura variando, a gente tem isso aqui invertido. Não decorem, só raciocínio. Enquanto se eu elevar a temperatura, eu estou favorecendo a fase vapor de ser formada. Se eu aumentar a pressão, eu estou favorecendo, né, do líquido ser formado. Tá? Então, tenho isso em mente para identificar as regiões. Aqui no meio eu tenho equilíbrio líquido-vapor. Tá? Então, em diagramas isobáricos, a ideia de leitura dos pontos ela é similar no caso isotérmico, né? Mas como eu já mostrei, as fases se posicionam em regiões distintas. Tá? Quanto maior a temperatura, maior a tendência à presença da fase vapor. Tá? Então, a parte superior fica com a fase vapor e a parte de baixo com o líquido. Tá? A gente tem nos extremos, né, ao invés de ter a pressão de vapor do puro, que a gente tem a temperatura de ebulição do líquido puro. Tá? Quanto maior a pressão de vapor de um líquido puro, mais volátil ele é. E quanto menor a temperatura, tá, mais volátil ele é. Então, a relação aqui é invertida. Né? Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil ele é. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil ele é. Tá? O comportamento, como eu falei, em gráficos isobáricos, é um pouquinho mais difícil de se identificar. Aqui eu tenho um diagrama ó, que segue a lei de Raoult. Né? Ele forma esse charutinho. Aqui em cima eu tenho o vapor, aqui embaixo a fase líquida e no meio, né, as duas fases em equilíbrio. Se eu pegar uma composição aqui ó, de 0,4, mais ou menos, tá? Um pouquinho menos 0,4, deslocar isso aqui para o lado. Vai ficar com 0,4. Tá? O que a gente vai observar é que se a gente partir
uma temperatura de que em torno de 75 graus Celsius, a gente vai começar a vaporizar em aproximadamente 81, certo? E vai terminar totalmente de vaporizar ali em torno de 84, 83, tá? Esse diagrama mostra isso. A gente faz a leitura da mesma forma, né? E essa linha aqui é a linha de líquido saturado e a de cima é de vapor saturado. Tá? Então, ó, aqui nesse ponto vai começar a surgir a fase vapor e a fase vapor vai ter essa composição que eu leria aqui embaixo. Tá? É da mesma forma. A regra da alavanca também é obedecida aqui da mesma forma. Tá? Quando a gente tem, né, um sistema que ele foge do comportamento ideal, né, volta a aparecer o coeficiente de atividade. Então, a gente tem aqui, nesse caso, né, um aumento da temperatura de ebulição da mistura líquida. Então, a gente observa que a linha de líquido saturado, ela deu uma subida, né? A linha de líquido saturado, então, subiu. Isso quer dizer atração ou repulsão? Vamos tentar entender. Se a gente está aumentando a temperatura de ebulição do líquido puro, da mistura, certo? A gente está diminuindo a tendência dele ir para a fase vapor. Se está diminuindo, a gente precisa de interações mais atrativas. Então, esse comportamento aqui é um comportamento no qual as interações relativas, né, ou seja, a interação A-B, é mais atrativo do que a AA e do que a B. Tá? A gente pode chegar num extremo que a gente chega num ponto de azeótropo. Não reparem que esse diagrama está meio quadradão, mas só porque ele tem poucos pontos para resolução, tá? Para montagem. Mas aqui a gente consegue observar um ponto de azeótropo, né? Onde o XA e o YA são iguais. Né? Eles são iguais. Tá? Esse azeótropo é um azeótropo de máxima temperatura. Tá? A gente também tem a redução na temperatura de ebulição do líquido. Tá? Nesse diagrama aqui, sei que é mais difícil de enxergar, mas a gente não tem um comportamento ideal, a gente tem uma redução aqui na temperatura de ebulição do líquido. A gente pode ter uma redução tão forte ao ponto de formar um azeótropo de mínima temperatura. Esse azeótropo de mínima, repare, se eu tivesse o composto aqui, B, né, ou 2, puro, a temperatura de ebulição dele estaria em 344. Tendo o composto A puro, a temperatura dele aqui estaria, né, abaixo de 338, isso aqui abaixo de 344. Quando a gente mistura, a temperatura de ebulição deles aqui, né, no azeótropo, no caso, né, estiver exatamente na composição do azeótropo, ela é bem inferior às duas temperaturas de ebulição dos puros. Isso quer dizer que a gente favoreceu a vaporização. Então, eles não querem estar na fase líquida, então eles têm mais repulsão. Tá? A gente pode chegar num extremo em que a gente tem a separação em duas fases líquidas que a gente já comentou no vídeo anterior. Tá? Mas esse assunto é para um próximo vídeo e a gente fica por aqui nesse. Até a próxima.